Hoje, quem vai nos trazer a palavra é o pastor Gerson, que foi pastor por muitos anos na igreja do Parque Itajaí, desenvolvendo um trabalho de excelência. Atualmente, é um pastor jubilado pelo Presbitério de Campinas. Eu gostaria de chamá-lo aqui na frente e já agradecer em nome do conselho dessa igreja por ter aceitado prontamente o convite para estar aqui conosco essa noite. É um prazer tê-lo aqui, pastor. Eu gostaria de chamar o seminarista Gideon para fazer uma oração pelo senhor nesse momento. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui nesse momento, em reverência a Ti, ó Pai, aguardando ansiosos pela Tua palavra. Pai, coloca agora as Tuas mãos sobre a vida do pastor Gerson. Coloca na boca dele as palavras, Pai, que não vêm dele, de Ti, ó Pai, para que toda a igreja seja abençoada, renovada, exortada e guiada, Pai, para a Tua glória. Guiada, Pai, para os ensinamentos acerca de Ti, ó Pai. Senhor, cuida de cada um aqui, cuida do pastor Gerson, da sua família, para que possamos ter o melhor, Pai, daquilo que o Senhor tem, daquilo que só o Senhor tem. Tu és santo, poderoso, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos. Eu queria saudar todos os amados, as amadas, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Uma alegria a gente estar aqui. Eu já estive aqui o ano passado, mais lá pelo começo do ano, né? Faz tempo, né? Fazia muito tempo que eu não vim aqui. E eu me lembro que era uma noite bem fria. Bastante fria, né? Hoje está um pouquinho frio, não está tanto como aquele dia, né? Mas é uma alegria a gente estar aqui, participando desse momento de louvor, adoração, gratidão a Deus pelas nossas vidas, né? Inicialmente eu quero trazer o abraço da igreja lá do Parque Itajaí para os irmãos, né? Uma alegria a gente estar com vocês aqui, do nosso conselho, do pastor Ramon, né? Uma alegria a gente estar participando aqui desse momento. O pastor Roberto nos convidou, eu prontamente aceitei, né? E peço que o Senhor esteja realmente direcionando a palavra dele para nossas vidas nessa noite. Queria aproveitar também, trazer o meu abraço para nossas irmãs, né? Hoje, dia das mães, dias das mamães, né? Parabéns a todas vocês, né? É uma alegria a gente saber que Deus conduz as nossas vidas de maneira tão abençoada, né? Eu sei que cada um aí com a sua mamãe sabe como tem sido abençoados por Deus, né? Hoje de manhã, o pastor Ramon trazendo lá uma mensagem para a igreja, ele separou um versículo de 2 Timóteo, eu queria compartilhar com as irmãs, né? Só um lembretezinho. 2 Timóteo 1,5 diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Eu estou convencido de que também habita em você. Essa é a história de muitas mães da igreja, né? Que criam seus filhos com tanta dedicação, com tanta disposição de que eles sirvam o Senhor, né? Eu fico meio comovido quando eu ouço essa palavra aqui de Paulo para Timóteo, porque, de um certo modo, ela espelha um pouco a minha vida também, né? Eu não posso deixar de lembrar da minha avó Amélia e da minha mãe Zilda, né? Elas foram muito importantes na minha formação espiritual e na minha formação de caráter, né? Eu sou muito grato a Deus pela vida delas
e pelos ensinamentos que elas me passaram, né? E se hoje eu estou aqui, é porque elas se dedicaram, elas deram atenção nisso, e eu sou muito grato a Deus pela vida delas. Elas já partiram faz muito tempo, né? Mas a lembrança dos ensinamentos permanece no coração, né? Irmãos, eu sei que os irmãos estão vendo uma série aqui, né? O pastor comentou comigo, né? Amor que cuida. E o amor de Deus é assim, né? Ele se manifesta em nós e através de nós, né? Se manifesta na tua vida e através da tua vida, né? Na mensagem que nós veremos nessa noite, a gente vai ver como uma fé simples, muito simples, né? Mas repleta do amor de Deus, ela pode transformar vidas e pode glorificar o nome do Senhor, fazer o nome do Senhor engrandecido. Nós estamos vivendo num mundo difícil, né? Um mundo que jaz no maligno, como a palavra diz, né? Há muito tempo. E parece que o negócio caminha sempre assim, né? A gente, quando vê notícia na televisão, no rádio, por aí, entre as pessoas, a gente vê como que o ser humano anda, né? Maldade, corrupção, pecado, reinando de maneira desenfreada, o ser humano cada vez mais egoísta, cada vez mais individualista. E a igreja é chamada a agir nesse ambiente, né? É nesse ambiente que a igreja vive, é nesse ambiente que nós labutamos diariamente, seja no trabalho, seja na escola, seja na vizinhança. É aí que nós temos que agir, né? Enfrentar essas coisas. E a gente sabe que só Jesus é que pode transformar, só Jesus é que redime a vida do pecador. Então eu queria que os irmãos, por favor, acompanhassem comigo a leitura de 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Capítulo 5 de 2 Reis, de 1 a 6. A palavra está aqui no mural, né? Diz assim, eu vou ler aqui, é o mesmo que está aí na NVI, né? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro, ele ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita disse. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 75 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures desta lepra. Irmãos, eu queria conversar um pouquinho com vocês nessa noite sobre o seguinte tema: sobre Naamãs e sobre meninas escravas. Sobre Naamãs e sobre meninas escravas. A cura de Naamã, esse texto que nós lemos aqui agora, na segunda carta, segundo o livro de Reis, é um milagre que aconteceu nos dias em que o profeta Eliseu, ele atuava no reinado de Israel. Não se sabe muito certo, mas é provável que naquela época o rei era o Jorão, filho de Acabe, né? Mas não tem muita certeza disso,
porque o texto não fala. Mas os estudiosos pensam que seja assim. Apenas se sabe que o reino de Israel, nessa época, ele era dominado pela Síria, o povo que dominava Israel nesse tempo, né? Israel estava, então, dominada por este povo, né? Numa dessas incursões que esse exército sírio fazia lá na terra de Israel, esse grupamento do exército levou cativo algumas pessoas. E dentre essas pessoas que foram levadas cativos lá para a Síria, foi levada uma garotinha, uma garota. E essa garota foi trabalhar como escrava na casa de Naamã, que era o comandante do exército sírio. Naamã era uma pessoa importante, ele era o comandante do exército do rei da Síria. Ele era uma pessoa muito bem relacionada, ele tinha vencido muitas batalhas, ele era considerado na sua nação um herói de guerra, mas ele tinha um problema. Nem tudo estava bem na sua vida. Ele tinha um problema de saúde, ele era leproso, né? E isso consumia a sua vida, né? Era terrível para ele, né? É uma doença terrível, a lepra, né? Naquela época era terrível as pessoas que tinham lepra. E eu queria dizer como um primeiro ponto aqui desse estudo nosso dessa noite, dessa meditação, eu queria dizer para você que há muitos Naamãs nos dias de hoje. Há muitos Naamãs no dia de hoje. Há muita gente parecida com Naamã. Naamã ele era rico, ele era bem casado, ele era uma pessoa importante, ele tinha um acesso fácil ao rei, ele tinha um bom trânsito no palácio, ele tinha tudo isso de facilidades na sua vida. Mas ele tinha esse problema, né? Nem tudo estava bem com ele. A lepra era uma doença terrível, ela atacava a pele das pessoas, trazia feridas, muitas feridas pelo corpo, e não sarava, ela só ia piorando com o passar do tempo. Elas não cicatrizavam, né? E o que acabava acontecendo com o leproso? Ele precisava ficar mais recluso, mais afastado, ele não tinha muito convívio com as pessoas, ele, talvez por vergonha, talvez por preconceito, talvez por má impressão, acontecia isso com as pessoas que tinham esse problema. E assim era o Naamã. O Naamã, ele sempre estava à procura de alguma coisa que pudesse sanar esse mal que ele sofria. Ele sempre que ouvia falar alguma coisa, ele ia atrás, ele não desistia, ele corria atrás, né? E é por isso que, de repente, ele saiu da sua terra, lá na Síria, e caminhou cerca de 150 quilômetros até a cidade de Samaria, para lá se encontrar com o profeta, né? Irmãos, quantos hoje estão nessa situação? Quantos Naamãs existem por aí? Muitas pessoas têm uma vida confortável, uma vida tranquila, né? São bem de vida, têm uma vida financeira bem sossegada, mas por causa de doenças, por causa de impedimentos, por causa de aborrecimentos, por causa de desentendimentos na família, essas pessoas acabam sofrendo, não completam a sua felicidade, vivem querendo encontrar alguma coisa que falta na sua vida. Eu, um tempo atrás, já há bastante tempo, eu ouvi de um pastor que veio nos visitar, uma certa época, ele contou uma situação bem interessante que ele viveu. Ele tinha sido convidado para jantar na casa de uma pessoa em São Paulo,
né? Ele era pastor em São Paulo, ele foi convidado para jantar na casa de uma pessoa em São Paulo. Era uma pessoa importante, era uma pessoa rica, ele era executivo de um banco, de um grande banco, e ele foi lá, então, foi convidado, ele foi lá. Quando ele chegou na casa, ele percebeu alguma coisa ali na casa, né? Existia ali a esposa, né, desse senhor. Esse senhor estava numa cadeira de roda, já há algum tempo, não conseguia levantar dessa cadeira de roda, se movimentava pela casa, pela cadeira de roda, e tinha também um filho do casal, né? Um filho moço já, e eram as 3 pessoas que viviam naquela casa. Chegou na hora do jantar, o pastor começou, muito observador, começou a observar algumas coisas, né? Então ele começou a observar que o filho não falava com o pai, né? Quando ele precisava de alguma coisa que estava perto do pai, ele pedia para a mãe, né? E a mãe tinha que ir lá pegar e levar para ele, né? E ele começou a observar aquilo, achou estranho, né? E ele percebeu que havia ali algum problema, né? Alguma dificuldade. Depois do jantar, ele teve a oportunidade de conversar com aquele pai. E pôde falar do amor de Jesus para aquele pai. E ele percebeu que aquele pai tinha um grande problema. Fazia muito tempo que ele não conversava com o filho. Se desentenderam e não se relacionavam mais dentro de casa. Era só os 3 e não se relacionavam. E naquela conversa do pastor com aquele executivo, ele acabou se entregando para Jesus. E depois de uma conversa ali com o pastor, ele quis restabelecer voltar a sua amizade com seu filho, né? E ele foi em direção ao filho para conversar com o filho, para perdoar o filho, para que houvesse uma amizade de novo entre eles. E o pastor disse que o que aconteceu ali foi impressionante. Logo que isso aconteceu, aquele pai levantou da cadeira e começou a andar. Ou seja, ele estava daquele jeito por causa da enfermidade da alma, né? A sua enfermidade da alma provocava isso na vida dele, essa paralisia dele, né? Bastou ele resolver esse problema na sua vida, que ele melhorou, né? Eu queria dizer para você que há muitas pessoas assim por aí. De repente, no nosso círculo de amizade até. Nós conversamos com tantas pessoas, tanto tempo, caminhamos por aí, mas muitas vezes nós não invadimos um pouco mais a vida das pessoas, não adentramos um pouco mais, não perguntamos se ela tem algum problema, se ela tem alguma dificuldade, se ela tem alguma luta, se a gente podia fazer uma oração por ela. E aí a gente não fica sabendo. As pessoas estão necessitadas, assim como Naamã necessitava de alguma coisa muito especial que ele nem sabia, mas ele queria uma cura. Ele não sabia quem podia fazer isso, mas ele ouviu um dia alguém falar que havia um profeta em Samaria que podia fazer alguma coisa por ele. E ele resolveu ir para lá, né? Segundo aspecto que eu queria tirar aqui do texto para nossa reflexão nessa noite, é que há poucas meninas escravas cheias de fé no coração. Há poucas meninas escravas cheias de fé no coração hoje. A impressão que o texto traz para nós, quando a gente lê, é que essa menina, essa garota escrava, ela tinha um bom relacionamento na casa do Naamã, né? Ela era bem aceita ali na casa, né? Não é muito normal que uma escrava interfira, fale na casa de pessoas importantes assim. Ela era uma escrava, mas ela, apesar do assunto ser tão sério, o general era uma pessoa importante, mas ela não teve receio, ela não se intimidou,
ela não se acovardou, ela resolveu falar o que estava no seu coração. E apesar de ela estar tão longe da casa dela, 150 quilômetros da casa dela, apesar de estar vivendo numa terra estranha para ela, outros costumes, outra religião, pessoas que agiam diferente do que ela estava acostumada, ela não deixou de mostrar a sua fé. Ela falou com muita coragem, ela falou com muito desprendimento, ela falou que se o seu patrão estivesse lá em Samaria, diante do profeta Eliseu, ele curaria a lepra dela. Ela demonstrou convicção, ela demonstrou firmeza na sua fé, e por causa disso, ela acabou convencendo a sua patroa, em primeiro lugar, né? E a patroa, depois de ouvir aquela menina, ela resolveu falar com o seu marido. E a menina foi tão convincente, tão firme na sua posição, que ela conseguiu convencer o Naamã de que em Israel havia ali um profeta que oraria a Deus e que ele poderia ser curado. Que fé bonita, né, irmãos, dessa garota. Uma fé firme, uma fé perseverante, uma fé que busca resultados, né? Será que nós teríamos coragem numa situação assim, de enfrentar essa situação? Será que nós teríamos coragem de nos expor dessa maneira diante de uma autoridade como era Naamã? Nós precisamos aprender muito com essa menininha, né? Com essa escrava. Uma garota simples, de uma fé simples, que estava tão longe do seu país, da sua família, do seu povo, mas ela teve coragem de mostrar a sua fé. E por último, eu queria ainda comentar com os irmãos que quem age debaixo das mãos de Deus não tem medo das consequências. Quem age debaixo das mãos de Deus não tem medo das consequências. O profeta Eliseu, ele tinha muita intimidade com Deus. Se você lê a história de Eliseu, assim como você lê a história do profeta Elias, que foi o mentor de Eliseu, você vai perceber que eram homens levantados por Deus, numa época muito difícil para Israel, quando a idolatria se esparramava pelo país. Deus levantou esses profetas para falarem em nome de Deus para aquela nação. E quando Elias estava para ser tomado por Deus, o Eliseu já o acompanhava há alguns anos. E o Eliseu falou para Elias que ele queria receber de Deus uma porção dobrada do espírito de Elias. E o Elias falou: se você estiver junto comigo, você vai receber. E ele não desgrudou mais do profeta Elias. E aquilo que ele queria tanto, ele recebeu. Por isso que ele era tão íntimo assim com Deus. Quando o general Naamã chegou na casa dele, o general Naamã foi até o rei, levando aquela carta, né? Quando ele chegou lá para o rei, que talvez fosse o rei Jorão, ele entregou aquela carta dizendo: olha, eu mandei aí o Naamã para que você o cure da sua lepra. Ele falou assim: quem sou eu? Né? Ele disse que rasgou as suas vestes, querendo mostrar que ele estava muito temeroso do que estava acontecendo. Por quê? Porque ele estava achando que o rei Sírio estava querendo procurar uma ocasião contra Israel. Né? Só que o profeta Eliseu ficou sabendo que o Naamã estava lá. Uma notícia dessa corre, né, irmãos? Corre muito rápido. E o profeta Eliseu mandou que ele viesse até a casa dele. Fala para ele vir aqui até a minha casa, para ele ver que em Israel existe profeta do Senhor. E ele foi lá, no portão da casa do Eliseu.
Mas qual não foi o desapontamento do Naamã? Qual não foi a frustração do Naamã? Quando ele chegou na porta, Eliseu mandou o seu garoto, o Geazi, apenas ir lá no portão falar para ele: olha, o profeta mandou falar para você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e você vai ficar curado. O comandante sírio ficou muito bravo, ficou muito irritado. Ele falou: eu pensei que ele ia chegar aqui para mim, que ele ia pôr as mãos para o alto, que ele ia clamar ao Deus dele, que ele ia colocar a mão sobre meus machucados, ia fazer a oração dele e eu ia ficar curado, né? Ele ficou muito bravo com o profeta Eliseu. E é interessante que os próprios soldados dele acabaram convencendo ele. Falou: se ele tivesse pedido alguma coisa muito difícil, você não faria? Ele pediu uma coisa fácil: mergulhar 7 vezes no rio, né? Vai lá, faz isso, o que custa? Já estamos aqui mesmo, né? E aí ele foi e fez isso. E depois da sétima vez que ele entrou lá, ele ficou totalmente curado, com a pele limpa, como de uma criança. O texto bíblico fala isso. Irmãos, corações orgulhosos nada conseguem de Deus. Se Naamã tivesse continuado com aquele coração orgulhoso, ele não receberia a cura. Mas ele se humilhou, ele reconheceu a sua insignificância, ele fez o que o profeta pediu para ele fazer. Ele foi lá, mergulhou 7 vezes e ficou curado. E o milagre aconteceu na vida dele. O milagre aconteceu. Quando nós estamos agindo, irmãos, debaixo da vontade de Deus, nós não precisamos ter medo. Como que as nossas orações, os nossos pedidos, os nossos clamores chegam até Deus? Nós temos tido um coração humilde, nós temos tido um coração contrito diante do Senhor. Como nós nos apresentamos a Deus? Como que é a nossa súplica, nossa oração, a nossa intercessão? Quantas pessoas estão por aí à nossa volta, pessoas que são como Naamã, que têm problemas sérios na sua vida e não sabem onde buscar ajuda? Eu tenho dito diversas vezes isso, porque é uma coisa que preocupa, mas na nossa própria família, na família maior nossa, nossos parentes, um pouco mais distantes, quantas pessoas que há que não conhecem Jesus? Nós conhecemos, nós sabemos do que eles precisam. Quantas pessoas há à nossa volta, na nossa vizinhança? Quantas pessoas há nos lugares que a gente vai normalmente durante a semana? A gente normalmente encontra com muita gente durante toda a semana, mas algumas pessoas são repetitivas na nossa vida. Quando você vai ao supermercado, quando você vai à farmácia, quando você vai na imobiliária, enfim, quando você vai em diversos locais, você encontra pessoas que você já encontrou outras vezes. O que nós temos feito por elas? Nós temos perguntado alguma coisa a respeito da vida delas? Nós temos procurado travar algum relacionamento com elas? Nós sabemos alguma coisa das suas vidas? Aquela garotinha que trabalhava lá na casa do Naamã, ela teve coragem de conversar com a sua patroa e falar que lá em Israel tinha um profeta que oraria para Deus e traria cura para a vida do Naamã. E essa fé desprendida dessa garotinha foi suficiente para incentivar o Naamã a sair da sua terra, uma pessoa importante, sair da sua terra,
andar 150 quilômetros. E não foi de carro, foi de cavalo, provavelmente. Mas ele foi porque ele acreditou na fé daquela garotinha. Irmãos, nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos fazer isso na nossa casa, na nossa família, com os nossos vizinhos, com as pessoas que a gente se encontra durante a semana. Nós precisamos mostrar a nossa fé. Nós precisamos mostrar o Jesus que nós servimos. Nós precisamos mostrar o reflexo daquele que está presente na nossa vida. As pessoas estão necessitadas de conhecer Jesus. As pessoas, assim como Naamã, têm problemas na sua vida. E elas precisam de uma palavra, de um conselho, de uma oração, de um direcionamento nas suas vidas. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus seja abundante na nossa vida e nos ajude a caminhar dessa forma, a buscar influenciar pessoas que estão à nossa volta. Quando a gente faz assim, a gente se surpreende. Quando você fala de Jesus para alguém, você vai se surpreender. E de repente você vai falar, eu não achava que era tão fácil assim, né? Porque não é você que faz, é o Espírito Santo que faz. É o Espírito Santo que vai usar a tua vida para você fazer a obra de Deus na vida de alguém. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe a ser como aquela garotinha que trabalhava lá na casa do Naamã e mostrar a nossa fé para as outras pessoas que estão aí à nossa volta. Amém? Santo amado Deus, Pai Todo-Poderoso, é tão bom estar na tua casa, na tua presença, poder te louvar, poder te engrandecer, colocar as nossas vidas na tua presença, Senhor, e saber que o Senhor é um Deus que age, um Deus que vê, um Deus que abençoa, é um Deus que restaura vidas, ó Pai, é um Deus que tem prazer em nos usar, ó Pai. Por isso eu quero colocar, ó Pai, diante do Senhor, a minha vida, a vida dos meus irmãos aqui da igreja, Senhor, para que a nossa vida seja abençoadora para outras vidas na Tua presença. Nos ajude, ó Pai, a levar a luz de Cristo Jesus para outras vidas. Nos ajude a caminhar, ó Pai, de tal modo que a nossa vida mostre Jesus através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, através das nossas palavras. Que a gente tenha coragem e desprendimento de mostrar a nossa fé para as outras pessoas. Nos ajude, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor, amém. A benção agora, irmãs? A benção. Irmãos, vamos ficar de pé para receber a benção? Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor tão especial, tão maravilhoso, de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja contigo, com a tua casa, com a tua vida, com todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.